Olhando a minha referência, galera, eu venho fazendo, né? Quebrando os pelos. Então, vem trazendo, sempre observando a sua referência para você não. Vou dar uma escurecida nesse canto da boca. Note que o desenho, à medida que você vai enxergando esse desenho, né? Você vai observando, seu olho vai afunilando e você vai vendo detalhes que você não tinha visto ainda. E você vem trabalhando, escurecendo. Lápis bem apontado sempre, galera. Bem apontado. Galera, você que chegou aqui, deixa o like, dá aquela força pra gente, deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda muito o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, né, dá essa força aí pra gente, certo? E se é a sua primeira vez aqui no canal, gosta de realismo, gosta de desenho, se inscreva no canal, não custa nada e vai nos ajudar muito. Valeu? Então aqui eu vou sempre preservando, olhando a minha referência, trabalhando entre pelo claro e pelo escuro, preservando as áreas que não tem pelo. Ó, certo? Depois eu tenho aqui um pincel, é o pincel cerda mais dura. Eu vou passar nessas áreas pretas para me tirar as marcações, ó, na boca, tá vendo? Passar aqui. De modo que ele tire esses pontinhos brancos, tá vendo? Volto com o lápis 4B. Agora puxando fios da barba. Ó.
Preserva a área que eu quero claro. Sempre preservando. Aqui já é um tom mais escuro. Sempre preservando. E aqui eu começo a dar mais direção, mais vida na barba. Essa parte aqui que é mais escuro. Preservando essa região da boca. Ó, preservar aquela área branca ali. Certo? E aqui volto novamente, ó. Galera, que não vou usar o boleador. Por que que eu não vou usar? Eu quero... Primeiro, eu não quero marcar o papel, né? Eu não quero aquelas marcas no papel de quando a gente usa o boleador. E segundo, eu vou usar aquela técnica de preservar o fio, né? Note que à medida que a gente vai passando, a gente vai preservando algumas áreas brancas, tá vendo? Que depois vão se tornar fios brancos. Dou ênfase em algumas regiões para direcionar essa barba, esse pelo, tá? Lembrando que sempre você tem que direcionar o pelo. Começo sempre com... Se você não tem o domínio da ferramenta, do lápis, para você fazer dessa forma, você pode pegar um lápis HB, um lápis B, um lápis... Ó, tá vendo que ele é mais claro? Então aqui, se eu errar a mão, se eu forçar o lápis, mesmo assim ele vai ficar num tom mais claro, ó. Tá? Ó. Se eu forçar o lápis, ele vai ficar um tom mais claro. Então, se você não tem o domínio ainda da técnica para você fazer o risco, né, tocando o papel e saindo, sem fazer aquele risco que eu falo, que você apoia o lápis e puxa, que fica um lado mais grosso, um lado mais fino. Se você não tem essa técnica, faça com o lápis mais claro, ó, e preencha na barba, fio a fio, né, dando movimento para essa barba, direcionando os fios, certo? E agora eu vou trazer ela toda nesse tom, para que depois eu possa... Deixa eu mudar a luz aqui. Aí. Para que depois eu possa dar vida a essa barba. Como que eu vou dar vida? Eu vou escurecer, né, os outros fios, direcionando sempre, trazendo o sentido da barba dele, da minha referência. Ó. Como é uma barba menor, não são fios muito grandes, são fios menores, certo? Vou fazer essa região da barba aqui comigo. O desenho, galera, o realismo, para você evoluir, exige muito estudo, muita técnica e muita observação, tá? Às vezes você pensa, mas você já desenha, não. Eu tenho um dia que eu fico ali só observando outros desenhistas, né? Tentando entender o que eles estão vendo, tentando entender. Porque uma coisa, não adianta você... se você souber fazer a técnica e você não entender o que aquela pessoa está fazendo, o porquê que ela está fazendo, né? Então aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma área mais escura para me direcionar esse pelo, para na hora que eu vim com o 4B, ó, eu já tenho uma rotação do pelo virando, ó, tá vendo? E vai deixando a barba com aspecto mais natural.
pro lápis HB e eu vou marcar essa barba todinha. Então aqui, ó, eu venho marcando com lápis HB. Note que a minha referência que eu tenho de esboço, ela vem trazendo uma direção nessa barba, tá? Barba era uma coisa que eu errava muito, que eu só pintava de preto, mas não, a gente tem que direcionar os pelos, mostrar para que, né? Essa diferença aí. E é isso que vai trazer aquele aspecto real, né, dos pelos. Primeiro o pelo, tamanho do pelo. Como aqui é uma barba cerrada, não é uma barba grande, não adianta eu fazer pelo muito grande, vai ficar desconexo. Então eu tenho que trabalhar de acordo com o estilo de barba que a gente está fazendo, né? Assim é o bigode, assim é o cabelo, né? Ó. Eu já tenho outro desenho que eu estou fazendo aqui, que já vai exigir uma barba mais comprida, ó. Que é um velho, estou começando a preservar algumas áreas, e ele vai exigir uma barba com pelos grandes. Não é esse caso aqui, esse caso são pelos, uma barba mais cerrada, né? Então eu venho trabalhando com lápis HB, ou 2B, 2HB, lápis F, lápis B, lápis no qual o grafite é mais claro, tá? Que te permite passar às vezes com um pouco mais de força, sem tanta leveza na mão, mas não vai ficar aquela marca tão preto, tão escuro, porque isso eu vou fazer com outros lápis. Ó, aqui nós estamos marcando toda essa região de barba. Que eu faço mais claro ainda, porque eu noto que tem uma falha aqui na barba, certo? Então eu venho, ó. Ok? E aqui eu também já venho trazendo, fazendo essa rotação da barba, ó. Trago ela mais em pé aqui, que ela vai vindo aqui, ó. Já tombando os pelos, ó, para manter uma coerência, tá? Nossa, mas dá muito trabalho, é por isso que tem poucas pessoas que fazem, dá trabalho. Tem dia que a gente fica quase o dia todo para fazer uma barba, um cabelo. Aqui já é um degradê, então aqui a técnica é outra, ó. Deixa eu baixar o desenho. Aqui a técnica é outra, galera. Aqui eu já vou afinar meu lápis. E aqui eu vou com a ponta mais afiada, fazendo pelos menores ainda, ó. 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 Menores ainda, tá? Eu olho que essa barba, ela vem nessa direção aqui. À medida que ela vai chegando aqui embaixo, ela vai aumentando um pouquinho os pelos. Então já começa a dar algum sentido aqui para ela, ó. Para quê? Para que na hora que ela chega aqui embaixo, ela case com as outras que eu já tinha feito, ó. Tá? Ó. Eu venho preenchendo, sempre respeitando a posição dos pelos do rosto. Entendendo aonde o pelo é menor, aonde é mais acentuado, o direcionamento desse pelo. Galera, chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda a gente. Tem muita gente vendo o vídeo, esquece de dar o like. Então já vai lá, dá o like. Acabou o vídeo, se você não gostar, você vai lá e tira o like, não tem problema. Mas só dá o like para não esquecer, tá? Muito obrigado aí você pela inscrição, pelo like, por estar assistindo o nosso vídeo. Espero que possa te ajudar. Ó. Sempre trabalhando, lápis deitado, ponta do lápis afiada, bem fino, né, apontado, ó.
ok? Essa barba aqui, ela vai clarear um pouquinho, menor ainda, ó. Então vai ser menor e mais claro um pouquinho. É aqui que nós vamos. Agora eu pego o lápis 4B. Vou pegar meu lápis 4B e eu vou vir direcionando as partes mais escuras, tá? Preservando algumas partes mais claro, para depois vir com a borracha fazendo pelo branco, sem usar o boleador. Então, ó, agora eu venho trabalhando essa barba. No meu caso, eu já tenho uma facilidade com lápis, então note que eu não vou deixando aquele pelo muito escuro, né? Tô sempre rodando o lápis, porque diferente da hora que eu quero um sombreado, aqui eu quero uma parte riscado mesmo. Então eu vou passando, rodo o meu lápis para pegar uma quina do grafite, e venho de novo, rodo de novo, ó, sempre rodando. Tá? Então aqui você está acompanhando o processo de como é feita uma barba realista. É a forma que a gente faz. Essa quina aqui embaixo, né, a barba dele vem até aqui, ó. Eu vou deixar para estar fazendo na hora que eu for fazer o pescoço, tá ok? Deixa eu dar uma... Então aqui a gente segue direcionando as partes mais escuras, ó. Uma das formas que você pode fazer também, aqui como eu já tenho a técnica, eu já começo a puxar alguns fios que vão ficar mais aparentes, tá vendo? Ó. Ó. Principalmente fio transicional, que é o fio que eu transiciono a barba de um sentido para o outro, ó. Tá vendo? Que mostra que a barba tá mudando o sentido no rosto. Assim nós vamos fazer com cabelo, com cílios, com sombra e com textura, né? Ó. Galera, dá o like, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Ok? Beleza, galera? Esse foi um tutorial rápido de como fazer uma barba realista. E aqui eu vou trabalhando camadas e mais camadas até ficar do jeito que eu quero. Ok?